Javier Milei é eleito o novo presidente da Argentina. O que significa isso? Quais foram as causas da sua eleição? Lembrando que é uma figura bastante excêntrica, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista político. Ele vem com uma ideia bem diferente das políticas anteriores, não só da Argentina, mas até da América Latina ou talvez do mundo. Ele se define como um libertário ou um anarcocapitalista. As eleições da Argentina, por essa presença do Javier Milei, elas nunca foram tão comentadas a nível mundial. A gente fala de Trump, Elon Musk e outras figuras parabenizando o que ele diz ser, né, essa nova figura aí, que vai comandar um país que se diz libertária. Lembrando que isso terá algumas consequências geopolíticas que já vem trazendo pro contexto sul-americano, inclusive para o Brasil. Lembrando também que ele vai ter que herdar uma Argentina que tem 143% de inflação anual e uma das maiores taxas de juros do mundo, combinado com uma situação, com uma população que está numa situação de pobreza, beirando os 40%. Biden está em crise de popularidade também, nos 40% de aprovação, né? E isso vem fazendo ele ter algumas mudanças geopolíticas, inclusive podendo corromper um pouco a sua relação com Israel. Vai lembrar que ele promete, inclusive, sancionar alguns israelenses, vamos entender o porquê. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também de um pedido de ajuda que o presidente da Guiana fez para o Brasil. Por favor, nos salvem, porque a gente não quer uma intervenção venezuelana em nosso território. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, e vota lá em mim que eu tô concorrendo no Prêmio Best, a maior influenciador da educação em 2023. Pô, galera, seria sensacional, tá? Tá no topo do pódio, conto muito com seu apoio para conquistar esse prêmio. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo que tem assunto bem relevante hoje, né? Como eu disse para vocês, galera, a gente teve a eleição do Javier Milei, que eu diria que é no mínimo um cara excêntrico. E não no sentido pejorativo ou bonzinho da palavra, no sentido de diferente mesmo, né? Ele é excêntrico tanto do ponto de vista pessoal, a gente fala, pessoal, de um cara que alega que grande parte da responsabilidade para entrar na vida pública, na vida política, tem a ver com conversas telepáticas que teve com seus animais, quanto também da questão política da coisa. Ele se define como um anarcocapitalista ou como um libertário, ou seja, não é que ele é liberal, defende a mínima intervenção do Estado na economia. Se for pegar no limite do raciocínio do que ele se define como um cara que não acredita no Estado mediando as relações sociais. Claro que isso num país é impossível, então pensou que ele está meio que adaptando o seu tipo de pensamento para um pensamento, extremo liberal, mas que não chega exatamente no libertário. Ele se diz um grande fã, né, da escola austríaca de economia e também da escola de Chicago, do Milton Friedman, tal, se não me engano, até um dos cachorros, né, chama Milton ou Friedman, justamente por conta do Milton Friedman, que talvez seja um dos principais economistas da escola de Chicago. E toda vez que um cara tão excêntrico assim, ele é eleito, seja um cara mais à esquerda, mais à direita, mais libertário, etc., eu sinto isso como um sintoma de uma crise política, uma crise institucional. Geralmente, situações de menos tormentas, pessoas mais ao centro são eleitas. Geralmente, situações de maior tormenta, pessoas mais ao extremo são eleitas, ou esquerda ou direita, né? Nesse caso, como eu falei para vocês na introdução, a gente está falando, pessoal, de uma Argentina que está envolta em inúmeros casos de corrupção, é fato, população cansada de Maurício Macri, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, então direita, esquerda, tal, né? E, cara, a solução da Argentina pouco sendo prática, pouco melhorando a condição de vida das pessoas, e, ao mesmo tempo, um país que tem 143% de inflação, uma taxa de juros gigantesca e que a pobreza só vem aumentando. Para vocês terem uma noção do que acontece agora na Argentina, nesse momento, tá? A gente fala que o dólar está em determinado valor. Cara, de verdade, não tá. Existem mais de 10 cotações de dólares diferentes e, na prática, quando você for fazer a conversão do dólar, eu duvido que você consiga nos valores oficiais. Imagina o seguinte, ó. Eu sou um comerciante e tenho um iPhone 15 aqui para ser vendido. Pô, legal, né? iPhone 15 e tal. Custa, sei lá, vamos colocar um número aqui, tá? 50 mil pesos. Será que o comerciante
aceitaria vender o iPhone 15 por 50 mil pesos? Nem faz sentido a conversão, tá? Mas só pra você. Por 50 mil pesos? Cara, muito possivelmente não. Sabe por quê? Porque o peso não tem credibilidade nenhuma. Pode ser que o comerciante venda o iPhone 15 e tal por 15 pesos, só que daí no dia seguinte, os 50 mil pesos já valem agora, sei lá, o equivalente a 48 mil pesos, 46 mil. A corrosão do poder de compra é tão grande que geralmente para produtos de grande valor, a galera não aceita pagamento na moeda local argentina. Tem que ser pagamento em dólar ou outra moeda de maior credibilidade. Então, assim, é uma situação de caos político e caos institucional. Então, um sentimento de cansaço da população. Vocês podem ter certeza disso, tá? Pois bem, pessoal, quando o Javier Milei ele foi eleito, eu diria que algumas coisas corroboraram para isso. Primeiro, o cara que esteve concorrendo com ele, era o Sérgio Massa. O Sérgio Massa é o ministro da Economia da situação, que é um dos responsáveis pela situação atual da Argentina. Ah, professor, mas está muito mais tempo e tal. Concordo, galera, mas talvez não seja o único responsável, mas é um corresponsável pela situação atual. Ele mesmo, para vocês terem uma noção, enquanto candidato, ele meio que se definia como oposição ao seu governo. Porque, lembrando, ele é ministro da Economia, mas ele não pertence a uma vertente tão à esquerda como alguns kirchneristas. Ele se define mais como um centro-esquerda, vamos colocar assim. E ele falou que ele tentou fazer tudo para consertar o governo, só que era uma coisa que já estava muito complicada por questões passadas. Se eu não me engano, pessoal, faz pouco mais de um ano que ele está como ministro da Economia, né? Então ele fala que a responsabilidade não foi toda dele e que ele tentou fazer ali o seu melhor possível. Pessoal, não combinou, né? Não caiu muito bem essa justificativa. E a gente pode falar que o outro motivo, além de ser o próprio o Sérgio Massa, né? Pô, colocar o ministro da Economia de um país falido entre aspas, né? Economicamente para concorrer, convenhamos que não pega muito bem, né? Outra questão. A que foi derrotada, a Patrícia Bullrich, a terceira colocada, ela era mais de uma centro-direita. Só que ela também fazia parte do que o Milei chama de a casta política, do establishment político, né? Então ela acabou ficando como terceira colocada, mas com importantes 20%, um pouco mais, de votos. E aí, quando acabou, né, o primeiro turno, esperava-se, pô, e agora? A Patrícia Bullrich, será que ela vai apoiar quem? Um cara que pertence mais à linhagem política, como o Sérgio Massa, ou o Javier Milei, que inclusive teve brigas durante o seu período eleitoral com a Patrícia Bullrich? Ela acabou apoiando o Milei, por acreditar, pessoal, que mesmo ele sendo, né, um outsider, se definindo como antipolítica, essas coisas, ele ainda assim era melhor do que continuar com o kirchnerismo. Então, esse apoio da centro-direita, desse establishment político, também foi importante para sua vitória. E para quem acompanha um pouco mais de política, pode perceber, galera, no segundo turno, o Sérgio Massa, ele parecia mais alterado, mais radical do que o Milei. Pode reparar que nos debates eleitorais, o Milei ele se fazia um pouco mais de contido, evitava falar em temas muito polêmicos, tudo tal. Por quê? Porque a galera que gostava dele, galera, já gostava já, né? O que ele precisava convencer é essa galera mais Patrícia Bullrich, mais centro-direita, de que ele também consegue ser um cara menos extremo, também consegue negociar com os dois lados. Então, ter o apoio dela foi importante. Só que daí, ó, já dando até um spoilerzinho, aqui vai a primeira dificuldade do Javier Milei. Estamos falando de política. Na Argentina, no Brasil, galera, somente na América do Sul, favores, né? E aí, será que o grupo do Maurício Macri, da Patrícia Bullrich, fez esse apoio à toa ao Milei, só por questão ideológica? Ou será que vão ter cobranças para conseguir governar? Querendo ou não, pessoal, o Javier Milei não é um ditador, né? Ele é um presidente. Várias das propostas que ele coloca em relação a enfim, sabe o que eu tô falando, né? A flexibilização de armas, a dolarização da economia, a privatização do Banco Central, a privatização, por exemplo, da maior estatal de petróleo da Argentina, isso não depende somente do presidente, isso depende do Congresso. Será que ele vai ter apoio político para isso? Se ele continuar se definindo como um antipolítica, um anti-establishment, ele vai ter que lidar com essa situação, mas acho importante essa aproximação que ele fez com o grupo da Patrícia Bullrich e do Maurício Macri. E outro ponto que pegou bastante é que o discurso dele engajou muito com os mais jovens. Geralmente, pessoal, quanto maior a faixa etária, menos votou no Milei, quanto menor a faixa etária, mais votou no Milei. E os mais jovens, geralmente, né, trabalham melhor com redes sociais, compartilhamento e tal. Então, geralmente, essa população conseguiu levar o discurso do Milei para muito mais longe. É fato que ele está eleito. E como eu falei para vocês, algumas das suas propostas internas são dolarização da economia. Professor, é bom isso? Então, isso já foi feito em alguns países, geralmente menores do que a Argentina. Vou dar um exemplo para vocês, que é o Equador. Qual que é a parte positiva? Pô, galera, o dólar é a moeda mundial.
é utilizado para transações financeiras. Isso facilita, inclusive, comércio internacional. Querendo ou não, pessoal, por exemplo, o Brasil, vou comercializar com, sei lá, com a Arábia Saudita. Tem que converter o real em dólar, aí vai lá, converte dólar, tal, moeda saudita. O Equador não, o Equador já está em dólar. Isso diminui, né, a taxa de conversão, facilita a negociação, então é importante. E o dólar é uma das moedas mais estáveis do mundo. Então, assim, vai ter muito menos inflação, tudo tal. Qual que é a parte negativa da coisa? Primeiro, o dólar é uma moeda forte. Será que isso combina com a realidade da sua economia? Geralmente, moedas muito fortes é bom para país comprador. Então, se eu vou comprar produtos, tudo tal, legal, porque fica barato eu comprar de países de fora. E para país exportador? A Argentina depende aí, né, de exportação de pecuária, exportação de soja, exportação de trigo e de uva, né, enfim, de outros produtos aí importantes. Então, pode ser que para a balança comercial argentina seja um pouco negativo. Entende que quando você dolariza a economia do seu país, você abre mão de políticas cambiais, de definição de taxa de juros, de impressão de papel moeda, entende? Então tem a parte positiva e a parte negativa. O próprio Milei, ele fala que a inflação na Argentina, ela só vai ser controlada de 18 a 24 meses. E ele fala de um plano de longo prazo. Ele fala que daqui 35 anos, a Argentina vai poder voltar a ser uma grande potência. Lembrando, pessoal, que a Argentina, no final do século XIX, existe até um ditado que rolava na Europa, que é: um dia eu vou ser rico, rico igual um argentino. A Argentina tinha um dos maiores, se não maior, PIB per capita do mundo, tá? Quando a gente fala da dolarização da economia, já vem também a privatização ou a extinção, pessoal, do Banco Central, que também é uma das suas propostas. Lembrando que esses dois têm que ser colocados também em conjunto, pessoal, com o parlamento, né? Não adianta, não é uma canetada que vai fazer isso. O parlamento tem que aprovar, e a gente sabe que o peronismo ele ainda é muito forte no parlamento. Professor, que absurdo! Então quer dizer que o parlamento vai ficar adotando medidas contrárias ao Milei? Cara, o parlamento é tão democrático quanto o presidente, concorda? Os deputados que ali estão, quer você goste, quer você não, eles foram eleitos pelo povo. Também é democracia. Se o parlamento não concorda com as atitudes do Milei, se os dois discordam muito, os dois, né, são freios e contrapesos. Ah, não, professor, o Milei foi eleito com a maioria dos votos, então ele tem que mandar em tudo. Aí não seria uma democracia, seria uma ditadura, né? Então vai ter que negociar com o parlamento, inclusive com a esquerda, que ali está, tentando frear as atitudes do Milei, entendeu? Por isso que eu falei, faz parte da política essa conjuntura complicada. Ah, professor, que chata a democracia. Pois é, chata a democracia, pior sem ela, tá? Sim, de verdade. Outros pontos, galera, que ele coloca ali, a privatização, né, de todos os meios de comunicação públicos. Inclusive, ele fala também de privatizar, pessoal, o sistema de petróleo que existe no país, a estatal petrolífera do país, e alguns outros pontos. Por exemplo, a questão da facilitação da compra de armas. Ele se define, pessoal, como um cara contra a cultura woke ou de gênero nas escolas. Ele até fala sobre isso. Se a pessoa quer se sentir qualquer coisa, né, ela pode ser, desde que seja na esfera privada. A escola não pode interferir nesses pontos. Fala, pessoal, sobre a questão também do aborto, enfim, né, que eu falei para vocês. Ele, apesar de ser libertário, ou seja, o Estado não tem que interferir nessas questões mais de costumes, ele se define como um conservador também, e fala sobre uma reforma tributária muito mais liberal. Ele fala, inclusive, em reduzir o custo da máquina pública em 15% do PIB, fala também sobre um sistema de previdência de capitalização, talvez parecido com o que foi no Chile, não explicou exatamente como será isso. Lembrando que no Chile, bom para alguns setores, mas para aquela população que tem trabalhos mais intermitentes, o cara tem um trabalho formal, depois ficar 10 anos no informal sem pagar impostos. A gente tem grande parte da população chilena hoje tendo que sobreviver com menos da metade de um salário mínimo, é fato, tá? E fala sobre a questão também dos vouchers na educação. Investir menos na educação pública e dar um dinheiro para a população para ela pagar uma mensalidade numa escola privada que for da sua preferência. Fala também sobre a questão do sistema prisional, que tem que ser privado. Aí tem um debate bem longo, pessoal, sobre usar os presos como mercadoria, enfim, tá? Enfim, vocês percebem que, assim, que são todas pautas importantes, mas pautas extremamente polêmicas. Será, galera, que ele vai conseguir adotar todos esses pontos no seu governo? Entende? Por isso que eu acho que uma coisa é ele enquanto deputado ou enquanto candidato de primeiro turno, principalmente, que no segundo turno ele já moderou seu discurso. Outro vai ser ele enquanto presidente, tá?
muito difícil que ele consiga aprovar todas essas propostas. Já no sentido geopolítico internacional, que nem eu falei para vocês, ele foi parabenizado por figuras como Elon Musk, como Trump. É fato, pessoal, nunca a eleição da Argentina ela foi tão discutida em nível internacional, e ele já anunciou que os países que ele vai ter melhor relação são Israel e Estados Unidos, inclusive prometendo fazer uma visita a esses dois países, mesmo antes de assumir, né, a cadeira de presidente oficialmente. Na relação com o Brasil, eu diria que ficou um pouco complicado, né? Por quê? Ele deixou bem claro, tá? Porque durante a sua campanha eleitoral, ele falou que ele não negociaria com países que não defendem a liberdade de expressão, não defendem a liberdade e que são comunistas. Inclusive chegou a chamar, né, o Lula de corrupto, comunista, tal, essas coisas. E ele falou, não vou ter relação com eles. Aí pegou meio mal, por quê? Porque a gente está falando, pessoal, de Brasil e Argentina, que são os dois maiores parceiros comerciais da Argentina. A Argentina que já está numa situação de crise econômica, sem a presença de dólares, dificuldade de manter uma balança comercial positiva, sem os dois maiores parceiros comerciais, ferrou, né? Aí ele foi lá e falou, não é bem assim. É que, na verdade, agentes privados, você quer negociar com o chinês? Negocia lá. Eu, Estado argentino, não vou negociar com a China. Eu, Estado argentino, não vou negociar e fazer relações aí com o Brasil. Inclusive, quando foi perguntado, né, o Paulo Pimenta, que é o cara da comunicação do Brasil, ele deixou bem claro, pessoal, que ele, se fosse ele o presidente, ele não telefonaria para o Milei, mas ele não sabe exatamente o que o Lula fez. Aparentemente não ligou. Enquanto isso, pessoal, a nossa oposição, o Bolsonaro, tanto o Bolsonaro quanto o Eduardo Bolsonaro, né, um dos filhos dele, telefonaram ali para o Milei, deram os parabéns e tal. E segundo as notícias oficiais, eles inclusive vão para a posse do Javier Milei. Ou seja, convocou-se, né, a oposição brasileira e não a situação. O Haddad falou que tem que esperar melhor a definição do que vai ser esse governo Milei, mas que é óbvio que há preocupações pelas declarações do Javier Milei. Aqui vai outro ponto também, tá? Uma coisa é você ter ideologia. Pô, galera, super legal. Outra coisa é você acabar boicotando o seu país ou parcerias econômicas do seu país por questões ideológicas, entende? Tanto faz ser para a esquerda ou para a direita. Então, sei lá, eu não negocio com os Estados Unidos porque os Estados Unidos é um país capitalista, malvadão, tudo tal. Galera, os Estados Unidos é o maior mercado consumidor do mundo. Como você vai ficar fazendo declarações tão contrárias aos americanos se isso pode impactar a sua balança comercial? Ah, professor, mas isso não impacta. Não impacta? Vê a Austrália. A Austrália fez críticas, por exemplo, severas à China e até hoje, pessoal, impactou bastante, isso durante a pandemia, tá? Nas trocas comerciais com os chineses. A Austrália é um grande exportador de commodity, de matéria-prima, e criticou a China, que era o comprador. Isso impacta na economia australiana até hoje, entende? Então, talvez fazer críticas tão severas a Brasil ou a China, não precisa concordar, óbvio que não, são pensamentos políticos diferentes. Mas é bom para a economia. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um cara aqui na América do Sul, que é o Penha, recém-eleito aí pelo Paraguai, que ele prometeu, galera, congelar os impostos durante 5 anos, fazer todo um sistema bem liberal mesmo, tá? De atração de indústrias para crescimento econômico. Vê se ele compra briga com o Lula. Tá querendo, inclusive, galera, negociar, por exemplo, ou renegociar a questão de Itaipu. Não, a gente tá junto, pô. O Brasil é discordâncias ideológicas, extremas, inclusive. Mas a gente tá junto porque a gente sabe que o Brasil é um baita mercado consumidor para o Paraguai. O Uruguai, por exemplo, do Lacalipou, cara, também bastante liberal, né? Faz críticas ali ao Mercosul, a gente sabe, mas também não abandona o Brasil porque sabe que o Brasil é um país importante. Fez críticas quando o Brasil falou da situação do Nicolás Maduro, por exemplo. Pô, claro, né, tá no papel, lembra? Falou, democracia relativa, tal, todo aqueles papos. Fez crítica. Mas, galera, querendo ou não, não vai abandonar o Brasil porque é uma mega potência aqui sul-americana. Mas eu acho também, tá, que isso foi muito durante a campanha eleitoral. Acho que enquanto presidente, ele não vai adotar uma postura tão assim radical. Beleza? Lembrando, o pessoal já anunciou também que não fará parte dos BRICS, tá? E entrar agora no dia 1º de janeiro de 2024, e também do Mercosul, aparentemente quer sair, mas não deu maiores declarações. Ele nem se elegeu ainda, né? Na verdade, nem tomou posse ainda. A gente precisa aguardar ainda as cenas dos próximos capítulos. Mas em resumo, tá? Eu acho que nem eu falei, uma coisa ele enquanto presidente, ou enquanto candidato ou enquanto deputado, outra coisa ele enquanto presidente, ter que lidar com toda essa máquina pública argentina. Na situação, pessoal, de redução da máquina pública, tornar uma economia um pouco mais dinâmica, cortar gastos, talvez uma responsabilidade fiscal, acho que vai ser importante para crescimento econômico e estabilidade política do país. Talvez algumas posturas muito radicais, Ministério da Educação, tudo tal, enfim. Mas enfim, né? E você, galera, o que você acha?
Vai ser bom para os argentinos aí, um eventual governo Milei? Ou muito doidão, o cara muito excêntrico, tem propostas que não fazem bem à sociedade argentina? Deixa aí nos comentários, com todo respeito, sem xingar aí, por favor, tá bom? Outro ponto, pessoal, importante, está ligado à popularidade do Biden. O Biden atingiu 40% de popularidade, segundo pesquisa recente, que é uma das piores popularidades da história do Biden. E isso vem muito também por conta da sua postura na guerra entre Israel e Hamas. Isso vem desagradando, eu falei para vocês, tá? Alguns países árabes, a Turquia, que não é árabe, né? Mas está dentro da conjuntura de países islâmicos. Porque os Estados Unidos vêm apoiando muito Israel em algumas posturas. A gente sabe que em alguns estados tem a presença de islâmicos muito forte, por exemplo, Michigan, que elegeu inclusive o Biden nas últimas eleições. Já prometeram que não votarão mais no Biden pela postura de tanto apoio assim a Israel, mesmo com as atitudes sendo praticadas, independente, tá? Na faixa de Gaza. Ele, então, tentando brecar um pouco esse afastamento da conjuntura islâmica do Oriente Médio, dos Estados Unidos e do próprio eleitorado nacional, já anunciou, pessoal, que algumas atitudes têm que ser feitas. Ele fez ali um memorando junto com Jake Sullivan, que inclusive está sendo seguido por grande parte dos americanos, como Antony Blinken e tal, que é pedir para algumas atitudes extremas de Israel sejam combatidas pelos Estados Unidos. Ó a coincidência, eu gravei um vídeo para vocês ontem falando sobre o aumento da violência na Cisjordânia. Os dados oficiais, pessoal, já falam aí de 251 ataques. E segundo os palestinos, as forças israelenses apoiaram os ataques de colonos dos assentamentos judeus na Cisjordânia, atacando os palestinos que ali vivem, principalmente no anexo C, que é de total domínio dos israelenses. Segundo Biden, tá? Todos os israelenses que tiverem algum tipo de atitude de violência contra os palestinos, contra os árabes, sofrerão algum tipo de sanção e proibição de visto para entrada nos Estados Unidos. E tudo isso sendo tomado com medidas rápidas. O Biden está querendo mostrar para os países islâmicos e também para a população local que ele é um cara mais moderado, que apoia sim o Estado de Israel, mas não a violência contra alguns, ou enfim, né, o grupo ali dos árabes. E para finalizar, pessoal, a gente já falou aqui no vídeo que há um referendo, uma consulta popular marcada para o dia 3 de dezembro, acerca da anexação de Essequibo por parte da Venezuela. É uma conjuntura bem complicada que já falei em vídeos passados, não vou repetir aqui de novo, senão ficar muito longo o vídeo, tá? Mas é um território, pessoal, que é disputado entre Guiana e Venezuela e que, desde que descobriu-se mais ouro e mais petróleo, a Venezuela voltou a querer dominar esse território, que é cerca de 74%, 75% do território da Guiana. A Guiana, quando descobriu essas reservas, fez leilões, inclusive a ExxonMobil, que é uma empresa americana, ganhou grande parte dos leilões e está explorando esse petróleo. A Venezuela alega que isso não poderia ser feito porque aquelas terras podem ser venezuelanas. No final das contas, se a população votar pelo sim nesse referendo, que a gente nem sabe qual é a liberdade de voto que esse referendo vai ter, a Venezuela supostamente atacaria a Guiana e anexaria Essequibo para os seus domínios, que existem empresas americanas, possíveis tropas americanas e coisa que o valha. O presidente da Guiana, chamado de Irfan Ali, está desesperado com a situação e pediu para o Brasil, que é uma liderança latino-americana, uma liderança sul-americana, para que faça algum tipo de intervenção, já que o Brasil tem uma boa mediação com o Nicolás Maduro, pedindo para que ele não haja ou para que ele não faça esse plebiscito, essa consulta popular, para interferir no território de Essequibo. E aí, pessoal, será que, por enquanto, o Brasil não se manifestou, hein? Será que daremos uma resposta oficial e pediremos para que a Venezuela não ataque Essequibo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.